Olá, eu sou a Marina Bechara, professora de Sociologia, e hoje nós iremos falar sobre o conhecimento sociológico de Durkheim e a sua relação entre o indivíduo e a sociedade. Como a sociedade influencia o comportamento dos indivíduos? Iremos ver quem foi Émile Durkheim, definição de fato social, importância dos fatos sociais e o indivíduo e a sociedade. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Entender como a sociologia se tornou uma ciência no século XIX. Então, aqui temos, século XVIII, século XIX. Ela surgiu no século XIX, com Auguste Comte, a partir das ideias dele, que a denominava de física social. Porém, foram decorrentes de todas as transformações sociais que aconteceram no século XVIII, que fizeram o despontar da sociologia. Então, nós chegamos à conclusão que ela surgiu no século XIX, porém foi decorrente dos fenômenos sociais que aconteceram no século XVIII. Tivemos nesse contexto o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O Iluminismo ele defendia a liberdade de expressão e a educação laica. Seus pensamentos contribuíram para o fim do antigo regime, e inspirou a Revolução Francesa, que buscava a ascensão da burguesia no poder. Após tivemos a Revolução Industrial, que resultou em uma grande alteração na dinâmica social da Europa, principalmente na Inglaterra, no século XVIII, conhecida como a Era da Industrialização. Por que conhecida como a Era da Industrialização? Houve a substituição do sistema de produção de ordem manufaturada, familiar, para o sistema de ordem fabril e industrializada. Porém, as pessoas, saíram do campo, foram para as cidades, havendo um grande aumento populacional e uma aglomeração nessas cidades, causando com isso, diversos problemas sociais. Por quê? Porque as cidades não comportavam e não estavam preparadas e organizadas e estruturadas para receber todas essas pessoas, causando diversos problemas de ordem social. Tivemos como exemplo, dos problemas de ordem social da Revolução Industrial: fome, miséria, aumento da criminalidade, desigualdade social, doenças, epidemias, problemas de ordem sanitária, enfim, vários problemas. Então, tivemos benefícios, com a Revolução Industrial, como problemas de ordem social que surgiram com ela. Então, Auguste Comte, diante de todas essas transformações que aconteceram no século XVIII, que a gente já viu em aulas passadas, que influenciaram o surgimento da sociologia, ele foi o primeiro a se perguntar como que ele poderia buscar soluções para resolver esses fenômenos sociais que haviam acontecido e os problemas que haviam surgido, impulsionando e fazendo surgir a teoria do positivismo, que ele dizia o quê? Que a sociologia, que ele denominava de física social, deveria ser equiparada às ciências naturais. Porém, foi com Émile Durkheim que ela efetivamente se tornou uma ciência autônoma, ficando conhecida como o pai da sociologia. Então, ali na primeira pergunta, quem foi Émile Durkheim? Foi ele que fez a sociologia se tornar uma ciência autônoma e foi considerado o pai da sociologia. Por quê? Porque com ele passou, através dos seus estudos, a desenvolver um método sociológico para estudar a sociedade. Descrevendo na sua obra as regras do método sociológico, como que deveria seguir essas regras do estudo científico. Então, ele fez ela se tornar uma ciência, e ele desenvolveu um método de pesquisa para essa ciência, tornando-a uma ciência autônoma. Na obra, As Regras do Método Sociológico. E qual que era o objeto de estudo de Durkheim? Eram os fatos sociais. Para ele, os fatos sociais, eles deveriam ter basicamente 3 características e eram fundamentais e poderiam ser estudados e observados com rigor científico. Quais as 3 características que ele dizia que deveria ter os fatos sociais para ser considerado um fato social? A exterioridade, a generalidade e a coercitividade. A exterioridade, o próprio nome já diz aqui, exterior, é um fato social exterior ao indivíduo. Ou seja, independe da vontade dele. Ele já está inserido naquele contexto do indivíduo. Temos a generalidade, que atinge a sociedade como um todo de forma geral, e não de forma isolada. E temos que ter a coercitividade, que é uma certa coerção, que pode ser uma coerção moral, podemos entender como uma pressão social, ou uma coerção legal,
que é o cumprimento dos direitos do cidadão, né, sob pena de punição do Estado ou algo parecido. Então, aqui, basicamente, tem que ter essas 3 características para ser considerado um fato social. Coercitividade podendo ser moral ou legal, a generalidade atingindo toda a sociedade e a exterioridade que independe da vontade do indivíduo. Temos como exemplos, né, o idioma, a cultura, podemos incluir aqui o sistema monetário, podemos incluir os costumes, né, ou seja, de forma exterior, né, o idioma, por exemplo, o indivíduo já nasce naquele ambiente que fala aquele idioma, então ele é exterior, não cabe a ele ter que modificar aquele idioma, né, para poder viver em sociedade e se comunicar. Então, ele é um fato social, né, outros exemplos de fatos sociais podemos ter o sistema monetário, a nossa cultura, o vestuário, os costumes, né? Temos diversos fatos sociais que podem ser enquadrados aqui. E eles podem, né, repetindo, como Durkheim entendia, ser estudados com rigor científico. E é nesse contexto, né, que surgem as instituições sociais. Porque qual que é o papel das instituições sociais? É o papel, né, que busca a educação, o educar do indivíduo. Por quê? Porque quando o indivíduo nasce, ele já nasce naquela sociedade que já existe aquela instituição social, ela vai o acompanhar durante toda a sua existência, né? Vai acompanhar durante todo o seu processo, e quando eles não mais estiverem aqui, elas vão continuar existindo, né? Então, o que são as instituições sociais? Elas são postas e colocadas na sociedade justamente para isso, para educar o indivíduo. O objetivo dela é esse. O objetivo principal é visando a educação, tá? E como que ocorre essa educação? Através da socialização. E o que seria essa socialização? Seria a transferência e assimilação dos valores sociais para viver em sociedade. Ou seja, o indivíduo sendo um ser social, tá? Ele recebe essas informações através da socialização, né, que ele passa. Ele recebe as informações, passa pelo processo de socialização para poder viver em sociedade, né? E tá aí como ele sendo um ser social, né? Ele se torna assim capaz de viver no coletivo. Temos como exemplo de socialização. Socialização primária, a família, né? Desde quando do seu nascimento, aprende o que é certo e o que é errado, né? Aprende a formar o caráter. Depois temos como forma de socialização secundária a escola, que é muito importante, a igreja, né, a religião e o Estado, né, para cumprimento dos deveres sob pena de alguma punição, né? Então temos essas 4 tipos de instituições sociais que podemos citar no momento, mas existem muitas outras, né? Para Durkheim, então, o indivíduo ele não pode ser visto de forma isolada, né? Ele pode ser, porque quando há algo que o afeta o indivíduo, não somente o indivíduo, mas afeta a sociedade como um todo. E a sociedade sendo afetada como um todo, ela pode se reestruturar e se reorganizar, né, que seria voltado à educação, ao educar do indivíduo, o principal elemento nesse processo. Então, para que ela serve? Para educar o indivíduo, buscando sempre educar o indivíduo em busca do viver em coletivo através da socialização. Então, aqui a definição de fato social, né, que são todos os fatos passíveis de ser estudados, o rigor científico, que tem que ter as 3 características, né? A importância dele que através deles, né? Deles e das instituições sociais, nós podemos educar o indivíduo para viver em sociedade, e a relação indivíduo e sociedade. E aí que vem o grande questionamento. É o indivíduo que influencia a mudança da sociedade, ou é a sociedade que influencia e modifica o indivíduo e transforma o indivíduo, né? Então, diante disso, eu vou fazer os questionamentos, porém, eu vou precisar, após os questionamentos, né, que a gente vai ver aqui o que é um fato social, a partir dos fatos sociais, cita um exemplo de qual você realiza no seu cotidiano, eu vou pedir que vocês citem o que é um fato social, né, que a gente vai, vocês escrevam, né, no caderno qual que é o entendimento de vocês, vocês citem um exemplo de qual vocês realizam no seu cotidiano, e após isso vocês vão se dividir em grupos, tá? Para realizar uma pesquisa sobre um fato social da atualidade. Então, antes de vocês realizarem essa pesquisa, eu preciso que vocês citem um exemplo de qual um fato social que vocês realizam no cotidiano. Após, dividimos em grupos, né?
a sala de aula, e vocês realizem uma pesquisa entre o grupo de vocês, né, em 6 grupos, realizem uma pesquisa sobre um fato social da atualidade. E vocês identifiquem esse fato social da atualidade, analisem a importância dele e até que ponto ele influencia na sociedade. Então, daí, a partir disso, nós iremos voltar a falar sobre esse assunto, né, na aula posterior. E eu gostaria de entender de vocês, né, como cada um vai escrever o que é um fato social e qual que é o fato social que vocês têm no cotidiano de vocês. Eu gostaria de saber de cada um qual que é o fato social que vocês têm no cotidiano. E depois, a partir disso, a gente vai, né, discutir em grupo, que vocês vão identificar um fato social que acontece na atualidade, né, que daí não seria o fato social do cotidiano de vocês, né, e identificar esse fato social que acontece na sociedade, analisar a importância e até que ponto ele influencia na sociedade, para daí eu saber de vocês também, né, em debates, em posicionamentos, sobre qual o entendimento de vocês, se é o indivíduo que molda e transforma a sociedade, ou se é a sociedade que influencia e transforma o indivíduo. Até a próxima aula.